Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, Momento São Joana de Ângeles. Um programa que trará a você as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, que Jesus nos envolva. Com alegria retornamos ao nosso encontro semanal, estudando a obra da Joana de Ângeles, pela psicografia do Divaldo Pereira Franco. Nós estamos no livro Plenitude, na companhia dos amigos Eduardo Araújo. Olá, muita paz a todos. Amaury Santos Neto. Olá, meus amigos, muita paz. E o Pablo coordenando ali a parte técnica, né? Então agradecemos a Deus a oportunidade, que vocês tenham uma semana de paz. Vamos lá, Eduardo, nós estamos no capítulo 1 do livro Plenitude, no 9º parágrafo. Esse capítulo vai falar do sofrimento. Precisamos muito, refletir sobre esse tema, que é uma realidade que todos nós temos que lidar de uma forma ou de outra. Então, 9º parágrafo, correto? 9º parágrafo. Então, o 9º parágrafo aí no 1º capítulo, sofrimento, diz o espírito Joana de Ângeles: para liberar-se desse adversário, a criatura impõe-se outras formas de dor, que aceita racionalmente por livre opção, não se dando conta do equívoco em que labora. A dor, porém, não é uma punição. Antes, revela-se um excelente mecanismo da vida a serviço da própria vida. Olha só, e ela tem uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo. Ela assina como um espírito amigo. Se eu não me engano é capítulo... Eu vou ver para vocês direitinho aqui, mas acho que é capítulo 9. Intitulada A Paciência, segundo Divaldo Franco. Aquela mensagem assinada por um espírito amigo seria Joana de Ângeles, e ela lá fala sobre a dor. Ela começa a mensagem dizendo, lá no Evangelho segundo o Espiritismo: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes, antes bendizei de Deus onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória do céu. Algumas pessoas dizem que nós espíritas somos apologistas da dor e do sofrimento. E lendo essa frase aqui de Joana, no livro Plenitude, ela diz: a dor, porém, não é uma punição. Muitas pessoas veem a dor como uma punição, mas ela diz que é um excelente mecanismo da vida a serviço da própria vida. Gente, pare para pensar. Nós já somos orgulhosos, vaidosos e egoístas com a dor. Imagine se não fosse a dor para nos despertar, para nos mostrar a nossa fragilidade. Basta uma dor de barriga para a gente se curvar e se ajoelhar. Perfeito. E nem assim o ser humano abre mão do seu orgulho, do seu egoísmo, da sua prepotência, nem diante da dor. Então a dor, ela não vem como um mecanismo de punição, mas de despertar. É uma oportunidade que a vida nos oferece de revermos conceitos, valores e atitudes. A dor pode ser física e a dor pode ser moral. Ambas são oportunidades, são alertas que Deus está nos dando de que algo precisa ser melhorado. Perfeito. Mesmo porque a dor é uma ferramenta para a nossa evolução, não é? A dor, ela vai gerar um estado de crise, que é o despertamento. Isso está presente em todas as faixas evolutivas. Imagina sempre a semente. Se a semente não romper a casquinha, ela não germina. Se não germinar, não brota. Então, nós estamos vestindo corpo de carne, mas nós somos espíritos. Se algo não nos movimentar enquanto espírito para buscarmos a luz, que é o Pai, nós ficaríamos estagnados na primitividade. Quem é que pode dizer, que de uma larva sai uma borboleta? Então, a larva é grotesca, feia, mas ela, que é uma casca, desaparece e a flor que sai dela são essas milhares de borboletas de cores diversas que nos encantam. Então, o espírito é a borboleta. E o corpo de carne é a larva. Então a dor
ela tem a finalidade de nos purificar, porque vivemos ainda num planeta classificado como prova e expiação. Então, por ser classificado como prova e expiação, a dor ainda prevalece sobre as nossas existências. Mas um dia, né, depois de nós nos burilarmos muito, né, não mais precisaremos sentir essa dor, porque sentiremos uma felicidade plena. Isso aí. Vamos lá? Vamos nós. Continuando aqui a leitura, Joana de Ângeles diz o seguinte: a dor, porém, fenômeno de desgaste pelas alterações naturais da estrutura dos órgãos. Aqui ela está falando da dor física, não é? À medida que a energia se altera, advém a deterioração do invólucro material que ela vitaliza. Essa disjunção faz-se acompanhada pelas sensações desagradáveis da angústia, desequilíbrio e dor, conforme seja a área afetada no indivíduo. Desse modo, é inevitável a ocorrência do sofrimento na Terra e nas áreas vibratórias que circundam o planeta, nas quais se movimentam os seus habitantes. Ele faz parte da etapa evolutiva do orbe e de todos quantos aqui estagiam, rumando para os planos mais elevados. Na variada gênese do sofrimento, na origem do sofrimento, todo esforço para mitigá-lo, sem a remoção das causas, não logrará senão paliativos adiamentos. Mesmo quando alguma injunção premie o enfermo com uma súbita liberação, se a terapia não alcançou as razões que o desencadeiam, ele transitará de uma para outra problemática, sem conseguir a saúde real. Então, o que Joana fala aqui é uma realidade, porque, na realidade, a maior parte dos nossos problemas, mesmo os de ordem física, tem sua origem no nosso desequilíbrio emocional. São raras as doenças que são resgates de vidas passadas. Existem, né? Mas normalmente as nossas aflições, seja de ordem física ou de ordem emocional ou espiritual, são em decorrência do nosso comportamento, em decorrência daquilo que nós sentimos, daquilo que nós pensamos. Enquanto nós não modificarmos a nossa postura diante da vida, enquanto nós literalmente não aceitarmos o Cristo em nossas vidas, não vai mudar. Enquanto alimentarmos ódio, mágoa, desejo de vingança, nós vamos alimentar a doença da alma, que se manifesta no corpo, que se manifesta nas emoções. O primeiro impulso é para nos despertar, né? Mas enquanto nós ficamos anestesiados em estado de sonolência, ela vai se aprofundando e causando um desgaste maior. Então o sofrimento vai ficando exacerbado. Quando nós começamos a nos incomodar a ponto de buscarmos uma solução, vamos entender a causa dela, a origem dela e como tratar dessas causas, nos fortalecendo. É por isso que Jesus na Terra é médico de almas. E juntando o que o Eduardo falou e a Miranda, é exatamente o que acontece conosco. A nossa soberba, né, de seres superiores, que achamos que somos e não somos, da nossa intolerância com o próximo, da nossa situação que provocamos de ódio, de raiva, é um efeito bumerangue, porque do momento que eu me impulsiono um pensamento em direção ao próximo, que não seja de amor, ele volta para nós com a acidez, né, a corrosão que vai consumindo na área física. Então, muitos de nós que queremos, né, que os outros façam o que nós gostaríamos que eles fizessem e eles não fazem, aquilo vai nos incomodando, aquilo vai nos corroendo. E aí o tempo vai fazendo com que em um determinado momento nós tenhamos na parte material, né, o resultado
desses anos todos de raiva, de ódio que nós vamos acumulando em nós. Então o segredo da vida, que Joana fala aqui, o que sempre Jesus bateu como terapeuta que ele é amar. Amar, entender o outro, não esperar que o outro nos entenda, e aí você vive melhor com você. Você se harmoniza com você. Compreender o próximo sem ser compreendido é muito difícil. Mas esse que é o passo que a gente tem que dar. E não querer que o outro faça ou nos compreenda na mesma medida que nós a ele. Continuemos. Diz aqui Joana de Ângeles: isso porque em todo processo degenerativo ou de aflição, o espírito em si mesmo é sempre o responsável, consciente ou não, que é aquilo que eu tinha comentado, né? A responsabilidade é nossa. Nós reclamamos da dor, nós reclamamos do sofrimento, mas se pararmos para analisar de uma forma imparcial, nós iremos perceber que a nossa conduta, o nosso comportamento, o nosso pensamento está literalmente ligado à nossa dor. Basta olhar no capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, quando Allan Kardec vai falar sobre as causas das aflições. E os espíritos vão dizer que a maior parte das nossas aflições não são de vidas passadas, são causas atuais, relacionadas a esta vida, às nossas escolhas, às nossas condutas. Está lá. Leiam capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Capítulo Bem-aventurados os aflitos, capítulo 5, logo no início. Continuando aqui com Joana. E naturalmente, diz ela, só quando ele se resolve pela harmonia interior, opera-se-lhe a conquista da paz. Então nós vemos que a saúde está intimamente ligada à questão da harmonia interior. E para ter harmonia interior não pode ter ódio, não pode ter mágoa, não pode alimentar desejo de vingança, raiva, sentimentos que fazem com que atingem muito fortemente as nossas células. Estou lembrando aqui de uma mensagem recente da Dona Ivone Pereira, que ela falava sobre isso, que as nossas células são rastreiam, né? São muito atingidas pelos nossos pensamentos enfermiços, assim como também são muito receptivas aos pensamentos de amor. O problema é a direção que nós estamos dando à nossa vida, né? E isso é que nós temos que analisar. Continua aqui Joana. Em tal situação, mesmo ocorrendo os processos transformadores da ação biológica, o sofrimento disso decorrente não afeta a emoção nem se transforma em causa de danos. À semelhança de outros automatismos fisiológicos, a consciência não lhe registra a manifestação. O sofrimento, portanto, pode e deve ser considerado uma doença da alma, que ainda se atém às sensações e opta pelas direções e ações que produzem desequilíbrio. Nessa fase dos interesses imediatos, todo um emaranhado de paixões primitivas propele o ser na direção do gozo, sem a ética necessária ou o sentimento de superior eleição, e o atira nos cipoais dos conflitos que geram desarmonia nas defesas orgânicas, as quais cedem à invasão de micróbios e vírus que lhe destroem a imunidade, instalando-se insaciáveis devoradores. Então, nós nos preocupamos muito com a imunidade do corpo, física, mas esquecemos que a imunidade do corpo, ela depende da imunidade da alma. Perfeito. Se, repito, nós alimentamos sentimentos muito inferiorizados, vamos fragilizar a imunidade da alma e também, em consequência, do corpo. Estaremos sujeitos às doenças do corpo, assim como estaremos sujeitos às doenças da alma, Maria de Fátima Miranda. A nossa rebeldia exacerba o sofrimento e ele diminui justamente as defesas do nosso organismo, mina as defesas do nosso organismo, porque começa a emitir uma vibração magnética doentia, não é? E as células começam a se desorganizar e aí surgem os desequilíbrios orgânicos, as doenças, as enfermidades físicas. A ciência, certa vez,
e aí isso está gravado, foi uma pesquisa que foi feita, colocou umas 10 a 12 pessoas para assistirem filmes do Gordo e o Magro, comédias. No final, eles retiraram um pouco de sangue de cada um e foi observado que o grau de imunidade dessas pessoas estava elevada com as substâncias que imunizam. A este mesmo grupo, eles fizeram a mesma experiência, mas agora com filmes trágicos, filmes de violência. Retiraram o sangue e viram que todos que ficaram encantados ou viram, se impressionaram com aqueles filmes, né, negativos, estavam com a imunidade quase zero. O que isso denota? Denota que o equilíbrio do nosso corpo físico está em relação ao que pensamos e ao que fazemos, positivamente ou negativamente. Se eu penso, se eu ajo positivamente em prol da minha pessoa e de outros companheiros, eu aumento a minha imunidade. Se eu sou alegre, sou feliz, mesmo vivendo momentos complicados, eu continuo com a minha imunidade alta. Mas se eu odeio, se eu invejo, se eu gostaria de ocupar o lugar que meu chefe hoje ocupa e vou fazer tudo para tirar ele daquela posição, eu até posso conseguir. E muitas vezes conseguimos. Mas você nunca mais será feliz e vai vivenciar no seu próprio corpo as matrizes daquilo que você fez negativamente ao outro. São as consequências naturais das nossas escolhas, não é? Eduardo? Seguindo, e quem chegou agora está ouvindo qual programa, Maria de Fátima Momentos Miranda? com Joana, estudando o livro Plenitude, no primeiro capítulo, onde nós estudamos o sofrimento. Agora no parágrafo 17º. Isso aí. Não, 17º. Aqui já foi. Mas é interessante como é que Maria de Fátima Miranda e a Mauri Santos Neto são tão sucintos aqui no programa Momentos com Joana de Ângeles. E lá não era. É porque no debate estamos na em pausa. Rio, Estamos em eles não pausa. são tão sucintos assim. Eu fico me perguntando isso, Pablo. Mas O que está havendo? É apenas uma pergunta. Vamos ficar pensando sobre O que isso. está havendo? Continua aqui Joana de Ângeles. Da mesma forma... É para dar chance a você de falar. É isso. Tá bom. Tô só de olho em vocês dois. Da mesma forma, os equipamentos mentais hipersensíveis desajustam-se, abrindo campo à instalação das alienações e das obsessões cruéis, que é justamente a imunidade baixa espiritual, né? Isso. Que vai permitir o desajuste da emoção e também o acesso às vinganças dos desafetos espirituais. Por extensão, diz Joana, pode-se dizer que o sofrimento não é imposto por Deus, constituindo-se eleição de cada criatura, mesmo porque a sua intensidade e duração estão na razão direta da estrutura evolutiva, das resistências morais características do seu estágio espiritual. Então, Miranda, essa ideia aí, Mauri, de que o sofrimento é imposto por Deus, que Deus está sendo castigando, desfeita aqui por Joana de Ângeles. Isso aí, que Deus está castigando. E aí, Miranda? Na realidade, a dor, como falamos, é o impulso para a nossa evolução. A nossa rebeldia nos faz recalcitrar. Quando nós recalcitramos, ficamos sobre as leis de causa e efeito. A lei de causa e efeito é uma lei natural. Então, nós vamos sofrer as penas, consequências das nossas atitudes. Porque a lei que é divina, dela nós não fugimos. Então, não vemos Deus, o inquisidor, dizendo, vou decretar tal lei para você sofrer. Mas ele elaborou as leis naturais que nos enquadram e nos ajustam em nossa educação. Então, isso vai burilar a nossa pureza espiritual. Nós vamos nos organizando, nos educando. Deus castiga, Deus nos corrige, porque não tem um pai que não seja educador. E o pai coloca freios quando o filho destrambelha. O pai não impõe sofrimento nem tortura, mas aplica as leis que vão corrigir esses filhos. Se você tomar castigo, tortura,
Deus não é torturador. Mas se você pegar o sentido etimológico da palavra castigo, Deus é educador. Então Deus nos corrige. Nós nos sentimos torturados porque não gostamos que se imponham a nós limites. Perfeito. E aí, Amaury? Então, é difícil falar depois que a Miranda fala, entendeu? E você, porque é só um complemento. Mas na realidade é isso. É lei de causa e efeito. Efeito, eu até falei, efeito bumerangue, né? É o que fazemos aos outros, aquilo repercute no nosso corpo. Então a harmonia das nossas células hoje, ela só existe se você estiver harmonizado mentalmente, né? Como é que os espíritos bons podem atuar em nós se nós só pensamos em fazer coisas negativas para o próximo? Você vai atravessar um sinal. Você tira a carteira de motorista e acha que pode fazer tudo no trânsito. Então você não respeita a sinalização do trânsito. Isso. E não respeita nada, placa, sinal, nada. Existem as leis do trânsito. Quem organizou as leis sociais? Nós, em sociedade. Sim. Quando nós infringimos a lei e cometemos crimes, essa lei vai nos enquadrar. Então vamos sofrer as consequências. Isso seja como estamos encarnados, né? E quando nós estamos encarnados e desencarnados. Sim. Também, porque da lei ninguém foge. É interessante nós observarmos, porque é essa diferença entre a lei civil e a lei de Moisés. Da lei civil você pode fugir de um país para outro. E você fica fora das consequências daquela lei no seu país. Mas da lei divina você não consegue fugir, porque ela está na sua consciência. Mas quem elaborou você enquanto espírito? Quem te criou? Deus. Então, quando nós formos desenvolvendo maturidade, nós vamos perceber que o espírito, em essência, é consciência viva. Sim. É por isso que ninguém foge de si mesmo. Mas quem elaborou? Quem criou o espírito? Deus. Nós não fugimos de nós mesmos, mas não conseguimos ludibriar Deus, porque a lei dele nos alcança onde nós estivermos. E aí ele fez uma coisa que muita gente critica, né? Nos deu o livre-arbítrio. Então, você não está pagando nada, sim. Você está se reeducando. Ajustando. E se ajustando. Se ajustando. Exatamente. Estamos chegando aí ao final de mais um programa, passa rapidinho, né? Esse capítulo é maravilhoso, esse capítulo 1º do livro Plenitude, para a gente ler, reler com muita calma, cada parágrafo, cada frase de Joana, para nós estarmos aptos a identificar a razão das nossas dores e dos nossos sofrimentos. Nós somos o melhor médico que podemos ter. Perfeito. O médico de si mesmos. Perfeito. Porque nem Jesus, que é o maior de todos os médicos, pode tirar a nossa dor e o nosso sofrimento enquanto mantivermos a mesma conduta. É igual você ir ao médico, o médico te orienta de tudo que você deve fazer. E aí você faz tudo ao contrário. A responsabilidade é do médico? Não é. Jesus nos deu a receita da saúde. O Evangelho. O melhor médico, o melhor remédio. A gente não quer tomar, então aí complica, hein, Amaury? E geralmente os melhores medicamentos aqui na Terra, eles são amargos, né? É igual que os bons têm gosto bom, tem que camuflar, mas a maioria não. Então, que nós possamos refletir no que Joana nos colocou e ponderar sobre as nossas atitudes diante da vida daqueles que estão caminhando conosco, não só na família, mas também nas nossas atividades diárias. Miranda? Nada a acrescentar. Gente, mas isso tem que ser. Eu vou transportar isso para tá o debate na Rio. Do que eu tinha colocado, menino. Mas ele complementou o que eu já tinha colocado antes. Estou impressionado com isso. Deve ser alguma coisa que tem naquele estúdio, Pablo, que baixa o Espírito Santo neles, eu não sei. Sucintos. Uma coisa maravilhosa. Amaury, você não explicou? Eu fui até extensa na explicação. Graças a Deus. Eu vou lembrar disso no próximo programa Debate na Rio, analisando os fatos com vocês dois. Olha, você está em momento de graça. Aproveite para falar. Então, muita paz a todos. Estou muito feliz, desejoso que essa forma sucinta de trazer a doutrina permaneça. Só lembrando, eu tinha falado da mensagem de Joana. Está no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 7, a paciência, onde ela vai falar sobre a dor. Segundo Divaldo Franco,
O espírito que assina é um espírito amigo, seria Joana de Ângeles. Então, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 7. O título da mensagem é A Paciência. Vale a pena ler. Muita paz. Muita paz. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Momentos com Joana de Ângeles, um encontro com as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda.